com vocês sobre discipulado, mais uma vez. Sobre a servidão que os filhos de Deus devem ter, como eles devem viver. Amém? Gostaria que você pudesse abrir a Bíblia comigo lá em Filipenses. Filipenses, no capítulo 2, do versículo 25 ao 30. Filipenses, capítulo 2, do versículo 25 ao 30. Vou precisar pedir que você levante mais uma vez, irmão. Que a gente fizer essa condição de pé, amém? Vai sua Bíblia aí, onde ela está. Levante ela mais alto que você conseguir. Nós vamos declarar aquilo que nós acreditamos, amém? No 3, hein? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz, eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alegre e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraço a Bíblia. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela sua bondade, pela tua fidelidade, pela tua justiça, Deus. Nós pedimos, Pai, fala conosco nessa noite, Senhor Jesus. Enche os nossos corações daquilo que é teu, Pai. Nós queremos, Pai, realmente te amar, Pai. Nós queremos realmente descobrir, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor deseja falar conosco, Pai. Nós ansiamos, Pai, pela tua presença, Pai, pelo teu Espírito, e nós ansiamos pela tua palavra, Pai, que é vida e eficaz. E como diz as Escrituras, Pai, ela é mais importante que uma espada de dois gumes. É por isso que nós oramos, Pai, com a unificação prática da sua palavra nesta noite. No nome de Jesus, amém. Amém. Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 30. Filipenses, capítulo 2, do 25 ao 30. Todo mundo achou? Amém? Está escrito assim: no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro auxiliar nas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês, estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu, estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que estão com ele, os que estão como ele. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Amém? Pode sentar. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre sermos discípulos como Epafrodito, amém? Quem que já ouviu falar de Epafrodito na Bíblia? Esse irmão, apesar de toda a carga que ele tem, apesar de tudo que ele fez na Bíblia, poucas pessoas ouviram falar sobre ele. Porque ele não é uma pessoa de destaque. Né? Quando a gente fala sobre Paulo, muitas pessoas ouviram falar sobre Paulo. Quando a gente fala sobre Lucas, sobre Mateus, quando nós falamos sobre Pedro, né, sobre o próprio Timóteo, que também era discípulo de Cristo, obviamente, mas também de Paulo, muitas pessoas ouviram falar sobre esses irmãos. Mas poucas pessoas ouviram ou leram sobre Epafrodito. Mas a verdade é que esse irmão, ele tem uma grande, claro, ele tem uma grande recompensa no céu. E Paulo chama ele a ser honrado também. Nessa noite, eu gostaria de falar um pouco sobre aquilo que ele fez, né? Sobre a carga que ele carregou
e sobre como ele se mostrou um discípulo fiel a ponto de nós podermos imitá-lo. Amém? Porque ele realmente foi alguém que viveu uma vida de imitação de Cristo. Amém? Primeira coisa, a carta de Filipenses, meus irmãos, ela traz grandes ensinamentos para a vida comum e comunidade. Então, Paulo, apesar de estar na prisão, ele traz aqui grandes ensinamentos, né? Ele se esquece de si mesmo, ele demonstra toda a sua abnegação, né? Esse autoesquecimento, e ele escreve uma carta aos irmãos de Filipenses, né? De Filipenses, para poder ensiná-los sobre a vida comum e cotidiana de igreja. Então ele fala, eu sei que eu estou preso aqui, eu sei que eu tenho passado por dificuldade, mas agora eu vou esquecer um pouquinho disso e vou escrever uma carta aos meus irmãos para ensiná-los como eles devem viver em comunidade. Primeira coisa, meus irmãos, Filipos, ela era uma colônia romana, né? Então ela era cheia de oficiais. E quando o Paulo chega lá para apresentar a Cristo, né? A história conta que Filipos foi uma das primeiras congregações, né, cristãs, foi uma das primeiras comunidades cristãs que Paulo fundou na Europa Ocidental. Então, ele traz ali um ensinamento para aquele povo, só que eles têm uma dificuldade. Por quê? Porque eles eram muito patriotas. Então, eles acreditavam somente no rei. O rei, naquela época, era como se fosse Deus para eles. E eles tinham a dificuldade de conhecer Jesus Cristo como rei. Porque Paulo, obviamente, chega apresentando a Cristo como rei. E esse irmão, por toda essa necessidade ali de serem, né, como oficiais, prestarem culto ali ao rei e servirem, né, oficialmente, eles tiveram essa dificuldade. Agora, irmão, Epafrodito, ele era apenas um irmão. Ele era apenas um irmão de igreja, ele era apenas uma pessoa que ele participava do corpo de Cristo. Ele é uma pessoa que estava ali na igreja servindo ao Senhor, como qualquer outro. Então, ele não era alguém que tinha um destaque, ele não era alguém que parecia, né, muita coisa. O pessoal costuma brincar, sabe aquele irmãozinho que você não dá nada por ele, né? Talvez eu compre diferente irmãozinho que você não dá nada por ele. Mas Paulo vai dizer que ele é digno de ser honrado. Amém? E Epafrodito, o que ele fez? Ele levou uma oferta da igreja de Filipos para Paulo na prisão. E mais, depois ele se torna mediador de levar a carta de Paulo até os filipenses de volta. Então, primeiro ele levou a oferta, né, que muito lembrou Paulo, a palavra vai dizer, e depois ele se torna mediador de levar a carta de volta para os irmãos filipenses. Só que aconteceu algo meio de tudo, meus irmãos. A gente vai ver que Epafrodito ele quase morre, né, no meio dessa aventura. A gente vai ver que ele ali se coloca à disposição. Mas por fim, ele acaba quase morrendo. Ele acaba ali se deixando, né, adoecer e ele acaba quase morrendo, quase perdendo sua vida no meio dessa aventura. E, meus irmãos, o que nós podemos primeiro aprender com Epafrodito? Que ele, sendo um membro comum da igreja e de pouco destaque, mesmo aquele que se dispôs a levar a palavra de Deus, ele se dispôs a levar a oferta para Paulo, ele se dispôs a ser alguém que deixava o seu legado, né? Porque ele poderia dizer como um de nós às vezes sua vida, eu sou só um irmão. E eu sou só uma pessoa aqui que vem ao culto no domingo, que serve a Deus no domingo, que vai à igreja alguns dias da semana. Mas eu estou dito, não, quando alguém precisou de levar essa oferta, ele se colocou à disposição. Ele demonstrou como servo de Jesus Cristo e ele se coloca à disposição. Eu creio que ninguém falou para Epafrodito, você vai levar essa oferta. Não, ele se colocou. Ele se colocou ali na brecha, ele se deixou ser usado. E, meus irmãos, não era pouca coisa, não. Né? Epafrodito, ele teve que caminhar muitos quilômetros. Na época, não sei se você sabe, mas não tinha carro, obviamente. Né? Há muitas décadas, sobre séculos atrás, né? Muitos milhões de anos atrás, não tinha carro. Não tinha, né, como ele caminhar. Ele tinha que caminhar realmente. Então, ele precisava passar por lugares perigosos, ele precisava passar por lugares que tinham muitas dificuldades, e ele mesmo assim ele se coloca à disposição, né, fazendo essa viagem longa e difícil, né, para se dispor a entregar o seu verbo, seu irmão Paulo.
sobre autoesquecimento, sobre esquecer de nós mesmos, até no momento de dificuldade às vezes. E fala assim, ó, teu irmão precisa mais de mim. Eu sei que eu estou passando por crise no casamento, eu sei que eu estou passando por crise de ansiedade, eu sei que eu estou passando por desemprego, mas o meu irmão precisa de mim. O meu irmão precisa de mim, ele precisa que eu esteja com ele. E foi isso que o Epafrodito fez. Ele não se preocupou consigo mesmo, ele se colocou à disposição de ajudar, né? Mesmo nas dificuldades. Quando nós olhamos um pouquinho atrás, aqui mesmo no capítulo 2, no versículo 3, diz assim, do 3 ao 5, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E o que isso significa, meus irmãos? Que Epafrodito, ele tinha o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo, amém? A palavra declara isso. Então, se Epafrodito pôde ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, nós também, como comunidade, como corpo de Cristo, nós podemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Nós podemos andar com ele como ele andou, amém? Nós podemos olhar para ele e ele ser o nosso exemplo. E, meus irmãos, quando nós queremos ter exemplo em Cristo, nós temos que escolher bem as pessoas para quem nós olhamos. Sabe, irmão, você não vai olhar como exemplo de Cristo aquela pessoa que prega falsamente, aquela pessoa que vive manipulações, aquela pessoa que fala mentiras, aquela pessoa que não se coloca tão sendo dado por Deus. Você vai ter no corpo de Cristo que olhar para pessoas que se colocam na brecha, que se colocam à disposição, que servem a Deus com empenho, com generosidade, amém? Não adianta, a própria Bíblia diz, né? A má companhia, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é realmente real. Né? Nós vamos precisar olhar para verdadeiros irmãos em Cristo e viver uma vida de irmandade, realmente, de caminhar lado a lado. Então, o que nós precisamos pensar também, meus irmãos? Que se nós aqui, como o versículo 3 diz, versículo 4, perdão, diz, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Nós precisamos entender que nós não somos uma ilha fechada em nós mesmos. Pelo contrário, nós fazemos parte de um todo, que é o corpo de Cristo. Então, quando o seu irmão está ferido, você está ferido. Quando o seu irmão está sangrando, você está sangrando. E é aí que acontece o discipulado verdadeiro. Amém? É aí que acontece o discipulado, onde você realmente pode amar o seu irmão. Porque se você não sangra com quem sangra, meu irmão, você não pode ser chamado de discípulo de Cristo. Você não pode ser chamado daquele que vive com humildade e quer o seu Jesus. Porque nós somos chamados a viver dessa forma. A seguir a Cristo com humildade. E a chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Amém? Então, à medida que nós amadurecemos na fé, nós aprendemos a ser disponíveis àqueles que nos rodeiam. E conforme nós ficamos maduros na fé, nós aprendemos a amar os outros. E a deixar que os outros também nos amem, cuidem de nós. À medida que nós nos conectamos com a pessoa, a gente aprende a ter uma vida de colaboração, de mutualidade, de ajudar o nosso irmão, de caminhar lado a lado. Amém? E de não viver sozinho. E de andar realmente com aqueles que querem viver uma vida em Cristo. Então, no versículo 5 aqui do capítulo 2, vai dizer, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então, nós precisamos olhar para Cristo como um modelo ideal de humildade e de serviço. Cristo é o nosso modelo ideal de humildade e de serviço. Amém? Cristo é o modelo para qual nós podemos olhar e para o qual nós devemos olhar. Porque os nossos pensamentos, as nossas atitudes devem se tornar cada vez mais semelhantes com Cristo. Meu irmão, eu acredito no discipulado que acontece por meio da contemplação.
Quando nós realmente olhamos mais para Cristo, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Quando nós gastamos tempo de intimidade com os nossos irmãos, que já estão parecidos com Cristo, nós nos tornamos parecidos com o nosso irmão, que é parecido com Cristo. Amém? Isso realmente precisa encher o nosso coração. Quando nós olhamos para Filipenses, no capítulo 3, no versículo 17, olha o que diz. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem seguindo o exemplo que temos dado a vocês. Esse é Paulo falando sobre realmente escolher pessoas que sejam verdadeiros exemplos de humildade, verdadeiros modelos de piedade. Então Paulo diz, meus irmãos, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. E escolham pessoas, observem os que vivem segundo esse mesmo exemplo. Então por que eu estou falando de Epafrodito hoje? Porque ele é um irmão que viveu no mesmo exemplo. Que andou como Cristo andou, que viveu como Cristo viveu. Então nós podemos olhar no nosso coração, colocar no nosso coração esse desejo de ter parecido com ele. Então nós vamos devendo realmente seguir o exemplo daqueles que não vivem à luz da eternidade. Mas nós devemos aguardar ansiosamente a volta de Cristo. Essa esperança nos ajudará a olhar para frente e a nos tornar mais parecidos com Ele. Então, meu irmão, quando nós temos dentro do nosso coração esse anseio pela eternidade, a gente pensa, meu irmão, precisa ser mais parecido com Cristo. Porque Cristo está voltando. E eu preciso viver uma vida à luz da eternidade. À luz daquilo que o Senhor fez por mim. Amém? Nós precisamos ter no nosso coração guardado nisso. Nós precisamos ter essa verdadeira ansiedade de ser um discípulo verdadeiro. Quando nós olhamos para essa palavra, meus irmãos, nós percebemos, né, que a história desse discípulo sofredor fala muito mais sobre Cristo do que sobre ele. Meu irmão, a nossa vida precisa falar mais sobre Cristo do que sobre nós. Amém? Amém. As pessoas realmente precisam olhar para nós e ver a Cristo. E quando eu falo isso, meu irmão, eu estou pregando para vocês e eu estou sendo pregado. Sabe por quê? Porque eu preciso ouvir isso. Eu preciso ser alguém que demonstra mais a Cristo do que a mim mesmo. Porque muitas vezes essa dificuldade que eu tenho, essa dificuldade que nós temos no momento que a gente está no trabalho, passando por alguma dificuldade, a gente tem vontade de xingar, a gente tem vontade de fazer aquilo que é errado. Quando nós estamos passando por algum momento em casa, alguma crise financeira, a gente às vezes tem vontade realmente de não viver como cristãos, de fazer aquilo que dá na nossa telha. Mas, meus irmãos, nós precisamos realmente viver essa vida que direciona para Ele. Nós precisamos realmente viver essa vida que realmente se entrega ao Senhor Jesus. E sabe o que é uma verdade muito difícil, irmão, de engolir? É de que muitas vezes nós não vamos ser reconhecidos por isso. Porque, como eu disse, muitas vezes nós não ouvimos falar de Epafrodito. Eu, antes dessa pregação, nunca tinha ouvido falar de Epafrodito, até o Senhor me direcionar essa mensagem. Eu, antes dessa pregação, nunca tinha estudado sobre Epafrodito. Então, meus irmãos, eu não conhecia Epafrodito. Eu não sabia o que ele era. Eu não sabia quem ele era. Eu não sabia o que ele tinha feito pelo corpo de Cristo. Eu não sabia o que ele tinha feito pelo Paulo e pelo próprio Cristo. Então, muitas vezes, meus irmãos, as pessoas não vão saber o que você faz pelo corpo de Cristo. As pessoas não vão saber aquilo que você faz pela igreja. Mas quem aqui está procurando reconhecimento? Quem aqui está procurando que as pessoas olhem e engrandeçam? Nós não estamos atrás disso, amém? É engraçado porque o João Lucas tocou canções aqui que falam sobre isso. Né? Ele disse que ele cantou uma canção que ele cresce e que eu diminua. Enquanto eu estava ali me preparando para pregar, eu falei, Senhor, fala comigo. Mude meu coração, Senhor, porque muitas vezes eu quero que as pessoas me conheçam. Eu quero
caminhando, suor escorrendo. E eu falei para o irmão, será que essa irmã não está excedida? Pode ser que não, pode ser que os irmãos às vezes buscam ela, não falando, e ela, né, só hoje está indo a pé. Mas, meus irmãos, nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros. Nós precisamos aprender a abraçar uns aos outros. Porque essa irmã de 75 anos, eu conheço ela. Ela está a vida inteira servindo ao Senhor Jesus. Com certeza ela passou por momentos de dificuldade. Com certeza ela passou por momentos de tristeza. Com certeza ela passou por momentos de angústia, mas ela não desanimou. Ela permaneceu. Então, esses são os tipos de pessoas que precisam ser honradas. Porque muitas vezes nós honramos o pregador que nós vemos na internet. Nós honramos o irmão que foi naquela conferência abençoada. Nós honramos o irmão, né, que nos entregou uma profecia na conferência tal do Xaramanais, do Monte de Beze. E nós nos esquecemos do irmão que caminha do nosso lado, daquela irmã realmente ali de 75 anos que caminha. Né, muitos anticristos, esses verdadeiramente devem ser os nossos exemplos. Esses realmente devem ser as pessoas pelo qual nós olhamos e vemos que Cristo realmente está na vida delas. Amém? Gostaria de chamar o ministério para o louvor, acho que é o João. O ministro de louvor. Só. E eu gostaria de dizer, meus irmãos, que as pessoas, elas não nos servem só quando elas servem. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem pegar isso? As pessoas, elas não servem para nós apenas quando elas servem. Quando elas estão ali nos entregando alguma coisa, fazendo algo para nós. Mas pelo contrário. Porque se assim for, a nossa mentalidade será apenas de usar as pessoas. A nossa mentalidade deve ser de cuidar delas. Não podemos deixar aqueles que estão feridos para trás. Não podemos deixar aqueles epafroditos que caminharam conosco, que serviram as nossas vidas, que ofertaram a nós, que caminharam tantas milhas, agora porque ele está ferido. Pelo contrário, nós devemos honrar a vida do irmão, nós devemos cuidar dele. A Bíblia ensina a nós a cuidar dos fracos, dos feridos, para que eles não desistam. Amém? Precisamos prestar atenção na forma como nós tratamos o nosso pastor, o nosso líder de GC, a nossa líder de intercessão, a Raquel, que está ali nas mídias, o irmão Maicon, que está ali no consolidação, o irmão Denilson, que fica ali na porta, o sábio que canta. Meus irmãos, porque o sábio não é o sábio que canta. O Sadraque não é o Sadraque da bateria, o Sadraque é o Sadraque, filho de Deus, amém? O sábio é o sábio, filho de Deus, a Dona Maria é filha de Deus. Nós precisamos prestar atenção em como nós tratamos os filhos de Deus. Porque nós prestaremos conta disso. O Senhor perguntará o que nós fizemos ao nosso irmão. Então, nesse caso, meus irmãos, Epafrodito, ele não pode ser olhado como um desertor, como um fracassado, porque em algum momento ele parou de servir os irmãos e passou a precisar ser servido por eles. Pelo contrário, ele deve ser olhado como um irmão que, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas, ele negou a si mesmo. Ele esqueceu da sua dor, ele esqueceu da sua doença, ele esqueceu da sua angústia, e ele se dispôs ao servir irmãos em Cristo. Nem só de pé. Que nessa noite, meus irmãos, o Senhor nos conceda a graça de cuidar uns dos outros, como é Epafrodito, de cuidar da igreja, do seu corpo, com todos os nossos esforços, com as nossas excelências, porque ele ainda é vivo, amém? Glória a Deus.